E falando em dica, hoje a gente conheceu um pouquinho sobre o problema das olheiras e infelizmente a gente descobriu que não tem cura, não tem um tratamento que vai aí resolver 100% o problema. Existe sim algumas técnicas, né, o próprio tratamento com laser que vai diminuir. E aí, se você de casa precisa resolver esse problema urgente, acordou de manhã, tá com aquela aparência cansada, a olheira profunda e tem, por exemplo, uma entrevista de emprego, como fazer? Minha amiga, bora recorrer à maquiagem. Tem segredinhos que vão melhorar bastante a aparência. E quem vai ensinar pra gente quais são esses segredinhos é o meu expert no assunto, claro. Eu vou receber aqui a Thalita Pacheco. Tudo bom, Thalita? Tudo bem, e você? Seja muito bem-vinda. Obrigada por participar do nosso programa, viu? Obrigada. Aqui a gente tem a nossa modelo, nossa convidada. Tudo bem? Qual é o seu nome? Bárbara. Bárbara, obrigada, viu? Por participar conosco. Um prazer recebê-la. Bárbara, linda com esses olhos claros. Adorei, Bárbara arrasou. Meninos, close ali nesse olhar. Olha que lindo. Adorei. Thalita, como que a gente pode minimizar a olheira? Às vezes as pessoas acabam pecando por não conhecer mesmo, ou usa muito produto, ou usa produto errado, ou a cor errada. O que você tem aí de dicas para compartilhar com a gente, para todas nós conseguirmos disfarçar, de repente, né, os sinais daquela noite mal dormida? Bom, eu trouxe alguns requisitos que nós colocamos normalmente, né? Tá. Primeiro, sempre tem que ter uma limpeza adequada da pele. Na Bárbara, hoje a gente já limpou, já hidratou. Um hidratante bem suave para não marcar as ruguinhas, sabe? Deixar uma pele bem legal. Então, eu trouxe aqui, eu vou fazer um ladinho do rosto para ver a diferença de um lado legal, e lado pra do gente outro. comparar. Perfeito. Tá? Então, primeiro, a pele da Bárbara já está higienizada, já está hidratada. Tá. Então, a gente usa um primer. O primer, ele serve para quê? Para deixar a pele mais bonita, tampar os poros. E deixa bem macia também, né, Deixa, ajuda a fixar a maquiagem. Primer. Fecha um pouquinho. É interessante porque eu estava até agora no intervalo vendo uma participação de uma telespectadora pelo Twitter, ela mandou pra gente. Tati, já que vocês vão receber aí uma profissional de maquiagem, ela perguntou se primeiro a gente usa a base ou o primer. Então aqui a gente já tá vendo pelas suas dicas que é primeiro o primer. Sempre o primer, porque ele vai preparar a pele para receber os outros produtos, vai ajudar a fixar, vai dar uma textura melhor, tá? Então, aí a Bárbara, no caso, ela tem uma olheira bem suave, ela tem um tom de olheira levemente arroxeado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar um corretivo no tom amarelado, para que ele suavize mais um pouco essa olheira. Sempre passar com batidinhas suaves, tá? Nada de muito produto. A gente tem até ali no seu estojinho. Mostra pra mim, por favor, Pedro. Eu tô vendo cores diferentes. Isso, porque cada cor vai fazer um efeito diferente. Então, quem tem... Dá pra gente mostrar, gente, as cores do estojinho? E aí, conforme essas cores que você tem aí, é pro tipo de pele? Isso, é assim. Ela tem uma olheira levemente arroxeada, então nós vamos usar o amarelado. O amarelo, tá. Quando a pessoa tem... Pode ser usado o coral também, que tem aqui na minha paleta de cores. Ok. Coral ou amarelo? Isso. Aí, vamos supor, se a pessoa tem uma pele muito acneica, com muita mancha avermelhada, pode-se usar o verde. Então, para cada um, cada cor serve para tampar um tipo específico de mancha, de marca, de cicatriz. Aquelas manchinhas de espinha, de machucadinho, vermelho, aí o ideal é esse corretivo verde. Verde, isso, que ele vai neutralizar. Tá, e para quem tem bastante olheira, aquela olheira profunda, e tem a pele mais morena, mais qual morena. Que você recomenda pra gente? Pode ser o laranja. Esse aqui que eu trouxe, ele é o salmão, tá? Então, eles são para as peles claras, que é o caso da Bárbara. E tem um laranja, um mais forte. Tem o laranja, que é mais forte, que é para pele morena. Que aí você pode usar na pele morena. Tá? Então, eu passei bem pouquinho ali na Bárbara o amarelado. Sempre pouquinho produto para não acumular, né? Dá uma espalhadinha. Aí agora eu venho com o corretivo da cor da pele. Não mais escuro e nem mais claro, no tom da pele. Ok. E dando suaves batidinhas também para não marcar. Eu gosto de passar com o dedo também, que eu acho que fica suave.
E aquele que você mostrou os tons diferentes, o amarelo, você falou que tem o alaranjado, que tem o verde, esse também é corretivo. Na hora que eu for lá comprar, é o corretivo também. É então, corretivo. primeiro o corretivo, que é o colorido, para disfarçar. Isso, e depois você vem com o tom da pele para, se ficou algum excesso, ele neutraliza e na hora que terminar com a base, ele não vai aparecer aquela cor diferente. Perfeito. No caso do verde, né, uma cor mais forte. Então, primeiro o corretivo para amenizar e depois o corretivo do mesmo tom da pele. Isso. A gente já consegue ver uma boa diferença na Bárbara de um olho para o outro. Só que agora ainda está meio marcado, né? Agora a gente vem com a base. A base é bem suavezinha também. Nada de muito excesso, ainda mais se for para uma entrevista, uma coisa de dia, a gente não pode exagerar muito, né? Eu vi que agora a base você está aplicando com o pincel, né? Antes você estava com o dedo. Com o dedo. É alguma uma técnica específica? Eu gosto porque não há excesso de produtos na pele, ele espalha melhor e a gente tem a digital. Se você, às vezes, coloca uma pressão muito forte, a digital, ela marca. Então, fica mais evidente. Então, com o pincel, você consegue um efeito mais suave. Deixa eu ver um pouquinho. Interessante, né, Thalita? Eu já tinha visto esses estojinhos, né, com verde, com laranja, mas eu ficava pensando, né, gente, mas eu vou passar um negócio verde no rosto? Como assim? Agora eu já aprendi. Já aprendi. Na verdade, é o corretivo que vai ajudar a minimizar aí a olheira. Mas o verde, especialmente, é mais para aquelas manchinhas vermelhas também, de repente aquela espinha que, né, tá ali, saiu e não deveria sair. Isso mesmo. Eu consigo dar uma disfarçada. Às vezes uma cicatriz muito recente, que ainda está avermelhada, porque com o tempo a cicatriz ela vai ficando branca, né? Mas depois ainda ela continua avermelhada, você pode passar também. Isso. Pele clara, o amarelo ou o salmão? Isso, pele mais escura, o laranja é o ideal. Tá? E aí, para finalizar, a gente vai passar um pozinho. Pele negra também é o laranja? Pode ser o alaranjado. Tá. Se o tom da olheira for meio arroxeada, cinzentada, sempre essas cores. Tá? E o pó, para a gente dar aquele acabamento, para fixar a maquiagem. E sempre pouquinho, porque isso depois de um tempo, se você vai trabalhar, tá calor, fica suando, se colocar muito, aí vai piscando, piscando, vai formando aquelas marcas, né? Então, o legal é você passar camadas finas, ainda mais se for pro dia. Ah, lá já tem um lado diferente do outro, olha a diferença que já deu. Interessante, a gente muda bem, né? Vou até pedir licença, vou entrar aqui um pouquinho na frente da nossa câmera. Olha como muda, não? Especialmente mais essa região parte de dentro, assim, né? Dá uma iluminada no olhar e depois com a maquiagem. E aí depois com aquela sombra, aquele rímel, o batonzinho. Tá menina, pronta. vai arrasar! Espetáculo! Adorei. Thalita, amei conhecer essas dicas das cores, porque eu sempre vi o coloridinho lá, daí eu ficava pensando, mas gente, verde, como eu vou passar o verde? Na verdade, é pra gente disfarçar. E depois eu venho com o corretivo do tom da minha pele. Do tom da pele, nem mais claro, nem mais escuro. Uma dica que eu dou, as pessoas normalmente tendem a experimentar base, pó, no pulso. É verdade, eu faço aqui, ó. Isso, aí até mais ou menos, mas a gente dirige, então aqui pega mais sol do que o rosto. Então, às vezes, é um pouco diferente. O legal, se você tem a oportunidade, é testar na bochecha. Porque a testa, a gente tem franja, então a franja tampa um pouco. A bochecha é o lugar que pega mais sol. Então, você testa na bochecha. Se você tem a oportunidade de testar e depois tirar, ó. Pra ver se... Você vê que não certinho, tem... é o tom certinho. da pele. Se às vezes fica mais alaranjado, mais rosado, não é o tom. Tem que ficar uma cor neutra. Nossa, esse... Gente, como que... Olha, igualzinho. Igualzinho pra ela. Porque senão depois fica aquelas diferenças que nós vemos no pescoço, fica diferente do rosto. Então esse é o ideal.
Adorei. Thalita, vamos reforçar a ordem dos produtos? Vamos. Até a gente recebeu a dúvida de um telespectador, então para o pessoal, de fato, conseguir entender e respeitar essa regrinha, para a gente ter aquele acabamento perfeito, digamos assim, né? Então, primeiro de tudo, lavar bem o rosto. Hidratar, vou passar um creme. Outro dia, a gente já vê, inclusive, né, já o protetor solar com o hidratante. Sim, passo pode bem. ser. De preferência sem óleo, para que ele fique mais suave a maquiagem, não fique uma maquiagem pesada e fique oleosa mais rápido. Perfeito. Aí depois eu vi com o primer. Com o primer, isso. Legal. Passo o primer, uma camada fina. Aí vamos vir com um corretivo colorido. Certo. Para tampar as imperfeições. Você não vai passar no rosto todo que nem a base, vai passar localizado, batendo devagarzinho, para que cubra somente as imperfeições. E aí o corretivo seria, no caso das olheiras, então nessa região, Isso. abaixo dos olhos. E, de repente, se alguém tá com alguma espinha, algum machucadinho, eu dou aquela batidinha sobre aquela imperfeição. Isso mesmo. Ok. Depois eu venho com o corretivo da cor da Da pele. cor natural da pele. Isso. Aplico suave para tirar qualquer resíduo que tenha ficado de cor muito forte. E depois vem com uma camada fina de base, para cobrir e deixar a pele mais uniforme. Aí a base eu passo por todo o rosto. Todo o rosto, pode passar mesmo onde não tem o corretivo. E depois, para finalizar, o pó, que ele dá um acabamento, dá aquele acabamento, fixa a maquiagem. Adorei. Posso aproveitar e fazer só uma última perguntinha? Pode, Outro lógico. dia a gente viu uma reportagem super interessante. Hoje a gente vê a possibilidade de comprar aquele pó translúcido. Mas aí as famosas saíram nas fotos. Menina, na foto tava tudo branco. Esse pó translúcido, ele tem alguma orientação de como usar? Ou quem pode usar, de repente, alguma cor da pele? É legal não usar esse pó? Porque a gente vê, inclusive, com facilidade, né? Nessas revistinhas que vendem produtos de maquiagem, em farmácias, em lojas, né, de perfumaria e itens de... itens mesmo, né, cosméticos, etc. Sim. Tem alguma orientação para o pó translúcido? O pó translúcido, se até as famosas erram, a gente tem que tomar cuidado. O pó translúcido, ele é um pó que a gente fala que ele não tem cor. Ele só dá esse acabamento que eu falei, ele segura a maquiagem, dá aquela pele aveludada. Então, por você não ver a cor, às vezes você pega um excesso e põe diretamente na pele. E aí você não vê, fica aquele excesso. Quando reflete a luz do flash, reflete a luz de alguma coisa, ele aparece. Porque nessas fotos que eu vi, mas estava bem branco Bem mesmo. marcado. Não, ficava aquela... Como se tivesse jogado, parecia ali um pó. talco. Isso. Uma farinha de trigo, tava bem chamativo. Porque a pessoa não iria sair de casa com uma coisa assim, né? É porque realmente ela não viu. Porque na hora que você tá se Conforme a maquiando na luz- luz, não aparece. Com o flash, ela bate e ele reflete. Então ele acaba aparecendo um pouco mais. Por isso que eu prefiro um pó solto, um pó leve, que só para dar o acabamento. Porque tem pessoas que usam muito pó. O pó não, o pó é só para segurar a maquiagem, tirar um excesso de brilho. Então, eu indicaria que não usasse o translúcido, que ele é um pouco mais difícil de se usar. No dia a dia, tudo usar um pó de cor, um pó solto ou um pó mesmo compacto, só para dar um acabamento. E o pó eu também posso sempre buscar o tom mais próximo da minha pele, O mais né? próximo da pele, sim. Legal. Porque como é para fazer uma maquiagem para tampar as imperfeições, é isso. Se fosse um jogo de luz, esconder, iluminar, aí seriam outras técnicas. Mas como é para amenizar a olheira, deixar a pele uniforme, é do tom da pele. Nem mais escuro, nem mais claro. Então você volta numa outra oportunidade para dar essas outras dicas pra gente. Tudo Né? bem. De repente, se eu quero para ir num evento à noite, quero arrasar na maquiagem, Isso. né? Quero dar aquele ar de saudável, né? Nas maçãs do rosto. Aí você vem com mais dicas. Adorei Tá recebê-la, bom. viu, Thalita? Foi um Obrigada. prazer. Prazer foi meu. Obrigada pela presença e muito obrigada também, viu? Nossa modelo, adorei. E dá uma diferença tremenda. Dá. Eu não sei em caso o pessoal com certeza percebeu, mas eu aqui, olha, tete a tete. Gente, adorei as dicas. Vou usar também depois daquela noite mal dormida. Obrigada, Obrigada, viu, Thalita? Muito viu? legal a dica.